Olá pessoal, então espero que possam aproveitar bem o dia de vocês e tudo bem com vocês, espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos ao canal FM Física e Matemática. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre semelhança de triângulos. Essa é uma apresentação que eu gostei muito de fazer, acho que os conteúdos estão legais também, espero que vocês possam gostar. Aqui então eu coloquei um desenho de uma superfície chamada superfície Costa, que foi descoberta por um matemático brasileiro enquanto ele fazia o mestrado no INPA, se lembro bem. INPA é Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Hoje em dia o professor Celso Costa ele trabalha, se lembro bem, também na UF, no Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal Fluminense. Então esse símbolo aqui eu escolhi para ser o símbolo do nosso canal, FM Física e Matemática. Então, vamos lá. Então, para começar, uma pequena brincadeira aqui na imagem. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Então, esses lados aqui são chamados de catetos. Esses lados aqui adjacentes, né, ao ângulo reto. E esse lado aqui é chamado hipotenusa. Mas nessa imagem aqui, nessa brincadeira, ele bota tipo uma hipotenusa, um hipopótamo, então. Então achei essa imagem bonitinha e quis compartilhar com vocês, que tem a ver com geometria. Então. Vamos lá. Só que antes de nós começarmos a teoria, eu vou fazer alguns desenhos para vocês que vão motivar também depois a nossa demonstração na teoria de semelhanças. Então, vamos lá para o GeoGebra fazer alguns desenhos. Muito bem. Como o nosso tema vai ser semelhança de triângulos, nós vamos desenhar aqui então alguns triângulos que são semelhantes. Vou pegar aqui polígonos regulares para desenhar dois triângulos semelhantes e dar uma ideia das construções geométricas que nós faremos depois. Demonstração do teorema de semelhança de triângulos. Então desenho um triângulo aqui, vou desenhar mais um triângulo. Então, dois triângulos regulares. E eu só vou agora mover um pouco os lados dele para ficar na posição que eu quero. Então, vou deixar esse triângulo aqui bem maior que o outro. Muito bem. Então, o que acontece? Esses triângulos aqui são triângulos equiláteros. Eles então têm todos os lados iguais. Esse aqui tem todos os lados iguais, uma medida, que não sei qual é. Esse aqui também tem todos os lados iguais entre si. E os ângulos da base também são todos, ou melhor, todos os ângulos internos aqui são iguais a 60 graus. Lembre que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Muito bem. Agora vamos desenhar nesse triângulo maior aqui, tipo uma cópia desse triângulo menor. Para isso vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos pegar a ferramenta de compasso. Vamos medir o lado aqui desse triângulo. Então o raio desse círculo aqui é igual a o lado do triângulo menor. Então vamos colocar uma cópia desse lado aqui nesse triângulo maior. Então vou pegar um ponto ali para marcar. Um segmento que tem a mesma medida. Então só mover mais um pouco ele aqui, assim. Muito bem. E agora eu vou traçar aqui, por esse ponto G, uma paralela a esse lado FE. Então vamos pegar aqui
a opção de paralela. Reta paralela, nós escolhemos um ponto e escolhemos um lado. Então, a tração paralela, eu vou colocar um pontinho aqui em cima. Então, agora eu vou deixar esse círculo, essa reta invisíveis, para não atrapalhar a nossa visualização. Só vou traçar um segmento aqui, porque eu vou apagar a reta para o segmento ficar visível. Então, vou esconder aqui a circunferência e vou esconder a reta. Então tá. Então, o que acontece é que esse triângulo aqui que nós construímos vai acabar por ser congruente, vai ser quase como uma cópia desse triângulo menor aqui. E o motivo disso é que aqui nós temos, por exemplo, um caso de congruência chamado ângulo lado ângulo. Esse ângulo aqui é congruente a esse, pois todos esses dois triângulos aqui têm 60 graus. E esse ângulo aqui em B é congruente ao ângulo em G. Por quê? Porque nós temos aqui duas retas paralelas, a reta que contém segmento FE e HG, cortadas por transversais. Então esse ângulo E aqui é o mesmo ângulo que G, só que o ângulo em E é o mesmo ângulo B, que mede 60 graus. Muito bem. E temos essa medida de lado aqui, de D até G, igual à medida de A até B. Então temos ângulo com o mesmo valor aqui. Nós temos um lado com o mesmo valor e o outro ângulo aqui também com o mesmo valor. Então, com algum tipo de rotação ou translação desse triângulo aqui, a gente poderia colocar ele em cima do outro. Então, uma ideia de congruência é que se nós conseguimos colocar um triângulo em cima do outro, eles então são congruentes. No caso geral, talvez precise de rodar um pouquinho o triângulo e tal, mas essa é uma ideia que é suficiente para nós termos a congruência. Então essa aqui é uma construção que nós vamos usar depois para demonstrar o caso de semelhança de triângulos. Então vamos voltar agora à nossa apresentação. Já que fizemos um desenho que nós usaremos algo parecido depois. Então, vamos aqui, colocar em tela cheia a apresentação. Muito bem, vamos para o desenho. Então, agora é a hora da teoria, e para o seu melhor aprendizado, fica a sugestão de vocês copiarem a teoria no caderno. Copiar com calma ajuda a memorizar e entender o conteúdo. Também colocarei um exercício proposto para vocês de aplicação da teoria, e fica então também a proposta de vocês fazerem o exercício. A resposta não terá nesse vídeo aqui, mas vocês podem deixar a resposta nos comentários do vídeo. Então aqui foi um bichinho que eu comprei de pelúcia, os alunos chamaram ele de Jorjão. Então ele está pedindo para vocês copiarem a teoria no caderno, para ajudar a guardar o conteúdo. Então vamos lá falar um pouco sobre os pré-requisitos desse vídeo. A princípio você pode ver esse vídeo acreditando no resultado de semelhança, sem tanto entender a demonstração, mas para entender muito bem a demonstração, é necessário conhecimento de certa teoria. E as teorias são o seguinte: Teorema de Tales, que nós temos vídeo aqui no canal, vou deixar ele na descrição. Nós temos também o vídeo da Lei de Tales. A Lei de Tales diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O Teorema de Tales diz para a gente que se nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, eles determinam segmentos proporcionais. É necessário também um caso de congruência de triângulos, que é o caso ângulo lado ângulo. Nós temos também um vídeo aqui de congruência de triângulos no canal. Então, esse vídeo Lei de Tales, na verdade, está um vídeo sobre triângulos, ângulos, né? Que nós deduzimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esses dois
resultados, essas duas ferramentas aqui, são as ferramentas que nós usaremos para provar um teorema que nós mostraremos aqui sobre semelhança de triângulos. Muito bem. Então, antes de começar a apresentação de teoria, eu vou mostrar um problema prático, que também é um problema aqui de concurso, que nós acabamos por poder usar a teoria de semelhanças para resolver. Então, aqui nós temos um rio, e nesse rio, pessoas que fazem medição para saber ter informações tal sobre as coisas na cidade, no local onde estão estudando, eles queriam medir aqui a medida da largura do rio. Mas eles não conseguiram medir porque era muito longe também e não era prático, teria que pegar um barco aqui, seria difícil. Mas usando a geometria é possível descobrir a largura desse rio sabendo apenas algumas medidas aqui na base. Eles mediram então essa distância aqui a princípio, que está marcando 400 metros, e essa outra distância aqui de 100 metros. E marcando um triângulo aqui, também mediram essa distância de 75 metros. Então essas distâncias aqui para eles eram fáceis de medir e tal, porque estavam tudo na terra seca. Né? Então a partir dessas medidas aqui, eles querem descobrir qual é a medida da largura do rio. Então é um problema que a princípio nós não sabemos ainda como resolver, mas ao final desse vídeo nós vamos aprender a resolver esse problema, usando a teoria de semelhança de triângulos. Muito bem? Agora vamos ver então uma noção intuitiva sobre o que é semelhança em geral. Então considere uma pequena garota chamada Raimunda, que ela joga algum jogo online, sei lá, LOL, ou qualquer outro jogo, e a equipe dela de jogo tem um símbolo bem simplesinho aqui, que é um quadrado sorridente. Então, o que acontece é que ela desejava um símbolo um pouco maior para o grupo dela. Então, o que ela fazia? Ela tentou dobrar o tamanho da figura, mas deixar os ângulos iguais. Então, todos os lados aqui foi, por exemplo, dobrado ou multiplicado por uma constante, e os ângulos permaneceram os mesmos. Então, você pode perceber que a figura mantém a mesma forma, ela só aumentou de tamanho. Então, como se a gente pegasse o quadradinho menor aqui e colocasse um maior. Então, a ideia de semelhança é essa. Se existe uma correspondência aqui entre os ângulos das figuras e do comprimento delas, de modo que essa correspondência faça com que os segmentos são múltiplos de uma constante fixada. Então, por exemplo, se aqui mede 1, aqui mediria 2. Se aqui mede 1 também, aqui mediria 2. Todos os segmentos serão múltiplos de uma constante só. Não são duas constantes cada um para um lado. E além disso, todos os ângulos correspondentes são congruentes. Congruentes, lembrando que tem a mesma medida. Então, nessas condições, as figuras são ditas semelhantes. Aqui, então, a gente vai desenhar dois hexágonos regulares, hexágonos sorridentes. E eles teriam, então, o mesmo ângulo interno e só os lados aqui seriam um pouco maiores nesse grandão aqui. Além disso, o símbolo de semelhança é esse símbolo aqui, tipo um tio, né? Então, essas figuras aqui são semelhantes, a gente colocaria um tiozinho aqui. Tá bom. E com isso, o nosso tema aqui do vídeo será a semelhança de triângulos. Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, deve haver uma correspondência entre seus lados e outra correspondência entre seus ângulos, de modo que os ângulos correspondentes sejam congruentes, isso é, até a mesma medida. Essa correspondência aqui, pessoal, que nós estamos falando, é como se fosse uma função que levasse um ângulo no outro. Nós vamos associar um ângulo de uma figura a um ângulo do outro. Então tem que ter uma associação entre os ângulos de forma que os ângulos sejam congruentes, isso é, tenham a mesma medida.
E além disso, tem que ter uma correspondência entre os lados, quer dizer, uma associação entre os lados, de modo que todos os lados sejam proporcionais com a mesma constante. Então aqui, por exemplo, a gente poderia multiplicar o lado por 2 ou algum outro número. Então, essa é a definição de semelhança de triângulo. Mas agora nós temos um teorema para a semelhança de triângulos, que enfraquece muito esse pedido de ter todos os ângulos congruentes e todos os lados proporcionais. O incrível é que nós precisamos pedir apenas que nós tenhamos dois ângulos aqui congruentes. A gente não precisa pedir nada sobre o terceiro ângulo e não precisa pedir nada sobre o comprimento dos lados. Então isso é incrível. Nós pedimos apenas que tenham dois ângulos congruentes, por exemplo, se fosse 60 e 60 aqui, e aqui tiver dois ângulos 60, eles já vão ser semelhantes. Isso é, a gente vai ganhar de presente que o terceiro ângulo é congruente e todos os lados são proporcionais. Então a gente ganha bastante coisa pedindo pouca coisa. Então por isso que é um teorema. Pedindo apenas que dois ângulos sejam congruentes entre si, tem essa correspondência, essa associação de 1 para 1. Nós ganhamos então que o terceiro ângulo também vai ser congruente e ganhamos que todos os lados vão ser múltiplos por uma constante por um lado do outro triângulo. Então nós vamos demonstrar esse teorema. Ora, nós sabemos aqui que θ1 é igual a θ2. Por quê? Pois a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Então, nesse triângulo menor aqui, α mais β mais θ1 é igual a 180. Nesse triângulo maior, α mais β mais θ2 é igual a 180. Mas como esses dois ângulos aqui são iguais, α mais β, dos dois lados, nós podemos fazer? Nós podemos subtrair dos dois lados, nós podemos cortar esses ângulos aqui dos dois lados, ficando apenas que θ1 é igual a θ2. Então você pode fazer isso no seu caderno, escreve essa identidade aqui, que é igual a 180, a soma dos dois é 180, e nós podemos cortar aqui α mais β dos dois lados, ficando apenas θ1 igual a θ2. Então, é isso. Então, esse terceiro ângulo realmente tem a mesma medida nos dois. Nós vamos denotar esse ângulo por θ apenas, já que eles têm a mesma medida. Agora nós vamos fazer uma construção semelhante à que nós fizemos lá no GeoGebra. Então, vamos marcar aqui um ponto C2 nesse triângulo maior, de modo que esse segmento de B2 até C2 ele tem a mesma medida do segmento de B1 até C1, como está aqui. Então, quando nós falarmos de B2 e C2, vai ser a medida do segmento de B2 até C2. Então, B2 até C2, B2 e C2, tem a mesma medida que o segmento de B1 até C1, B1 C1. Por construção, como esse triângulo aqui é maior, nós fazemos isso. Sempre vai ter um dos dois triângulos que seriam maiores nesse caso. Se não for, ele já tem um lado igual. Muito bem. E agora nós vamos traçar por C2, esse ponto aqui, novamente uma construção que nós fizemos lá. No GeoGebra, vamos traçar uma paralela a esse lado aqui, A2', C2', que determina aqui um ponto A2. Então temos uma paralela aqui. Isso para a gente é bom porque a gente considera que esse ângulo aqui, nós temos esse ângulo θ vai ser igual, esse ângulo C2 aqui vai ser θ, assim como o ângulo em C2', porque são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Elas formam ângulos congruentes. Então, essa reta paralela aqui determina um ponto C2. E agora, esses dois triângulos aqui, pequenos, construídos, o triângulo B1A1C1 e o triângulo B2A2C2, eles são triângulos congruentes. Por quê? Novamente,
Para essa demonstração, nós precisamos do caso de congruência. E aqui o caso de congruência é ângulo, lado, ângulo. Ângulo alfa aqui, pois era igual, a mesma medida, por construção dos triângulos, por hipótese. Esse ângulo θ aqui também é o mesmo, por causa das propriedades de retas paralelas. Muito bem, e essa medida de lado aqui é a mesma. B1 até C1 mede o mesmo que B2 até C2, por construção, como nós fizemos lá com o compasso. Então, ângulo, aqui, igual, lado, ângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes. Então, isso implica para a gente que os outros lados aqui também são congruentes, de maneira correspondente com esse triângulo menor. Muito bem. Então, um terceiro passo agora, nós vamos aplicar. Eu falei que nós temos como um pré-requisito também o teorema de Tales. Então, o que acontece? Aqui nós vamos aplicar o teorema de Tales nesse triângulo aqui. Olha, nós temos duas retas paralelas cortadas por transversais. Então, nós podemos aplicar o teorema de Tales nesse triângulo para relacionar os lados desse triângulo menor com os lados do triângulo maior. Então, o que a gente vai ter aqui? Aplicando o teorema de Tales naqueles triângulos, nós vamos ter a medida de B2 até C2, dividido pela medida de B2 até C2 linhas. Vamos ver isso aqui na figura. A medida do lado menor, dividido pelo lado do maior, P2 até C2, dividido por P2 até C2 linhas, vai ter que ser igual à medida de B2 até A2, dividido pela medida de B2 até A2 linhas. Então, isso aqui, pessoal, é nada mais, nada menos do que a aplicação do teorema de Tales. Que, se nós temos duas retas paralelas cortadas por transversais, elas formam, então, segmentos aqui que são proporcionais. Então, B2 até C2 dividido por B2 até C2 linhas tem a mesma medida de B2 até A2 dividido por B2 até A2 linhas. Vamos ver se foi isso que eu escrevi? Então, acho que sim. Olha só, B2 até C2, que é o lado do triângulo menor, dividido por B2 até C2 linhas, que é o lado do triângulo maior, é igual a B2 até A2, que é o outro lado do triângulo menor, dividido pelo lado do triângulo maior, B2 até A2 linha. Então, isso aqui é a aplicação do teorema de Tales. Ora, então, agora nós vamos aplicar a congruência entre os triângulos menorzinhos. Nós sabemos que os lados aqui, ó, eles têm a mesma medida. Eu escrevi propositalmente o triângulo menor com índices 2 e o triângulo menor com índices 1. Então, é como se esse triângulo A1, B1, C1 fosse igual, entre aspas, né, a esse triângulo A2, B2, C2. Então, A1 até C1 tem a mesma medida de A2 até C2. É só mudar, então, os índices de 1 para 2, que tem a mesma medida. Então, olha só, B2 até C2 tem a mesma medida de B1 até C1. Só mudar os índices de 2 para 1. Da mesma forma, de B1 até A1 tem a mesma medida de B2 até A2. Então, aqui nessa identidade, nós podemos trocar onde tem o índice 2, e não tem esse traço linha aqui, porque os denominadores são do triângulo maior, nós podemos trocar o 2 por 1. Então, aqui em vez de B2 C2 fica B1 C1. Aqui em vez de B2 A2 fica B1 A1, pela congruência de triângulos. Então, nós conseguimos aqui fazer uma proporção entre o triângulo menor e o triângulo maior, usando o teorema de Tales. E era isso exatamente que nós queríamos. Nós queríamos uma proporção entre o triângulo menor e o triângulo maior, que nós acabamos obtendo
aqui o lado então, do triângulo menor, B1C1, dividido pelo outro lado do correspondente no triângulo maior, é igual à medida do outro lado do triângulo menor, dividido pelo lado correspondente no triângulo maior. Então, eles estão em proporção. Então, novamente, vamos ver na imagem aqui o que nós obtemos. Então, B1C1. Tá. Então, a medida de B1C1 dividida pela medida de B2, C2' é igual à medida de B1A1 dividido pela medida de B2, A2'. Então, nós conseguimos essa proporção entre o triângulo menor e o triângulo maior, que é exatamente o que escrevemos aqui, ó, os lados correspondentes têm a mesma proporção. De modo semelhante, nós poderíamos fazer uma proporção incluindo esse lado aqui, A1C1, que nós não fizemos ainda. Então, teríamos que B1 dividido por A1, B1A1 dividido pelo mesmo lado correspondente aqui, pelo lado correspondente no triângulo maior, que é B2 até A2', é igual à medida de A1 até C1, dividido pelo correspondente aqui nesse outro triângulo, que é A2' até C2'. Muito bem. Então, nós concluímos a demonstração do teorema que dois triângulos que apresentam dois pares de ângulos correspondentes, congruentes, são semelhantes. Então, basta ter dois ângulos congruentes para que nós tenhamos essa razão constante entre os lados dos triângulos. E o terceiro ângulo também congruente. Então, agora, tendo a demonstração, nós vamos conversar um pouco sobre história. E para isso eu vou abrir aqui um site que eu separei para vocês, que fala um pouco de uma história em que teria sido aplicada a teoria de semelhanças em algo também no mundo real. E é algo pelo Tales de Mileto, filósofo matemático grego, lá antes de Cristo. Então vamos pegar aqui. Nesse site eu vou deixar também o link dele na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então essa aqui é um pouco de história da semelhança de triângulos. Então, vou ler junto com vocês. Espero que não se importem. Então, cerca de 600 anos. Opa. Vou voltar aqui, que eu acabei saindo da página. Não, cerca de 600 anos antes de Cristo, no Egito, foi que teve a primeira aplicação, uma das primeiras, talvez registradas, da semelhança de triângulos. A pedido de um mensageiro do faraó, Tales de Mileto, considerado um dos 7 sábios da Antiguidade Clássica, calculou a altura da pirâmide de Quéops. Para desenvolver tal cálculo, Tales fincou uma vara verticalmente no chão, aqui o desenho do bastão que ele colocou, e aguardou até o momento em que a sombra e a própria vara tivessem a mesma medida. Quando o esperado ocorreu, Tales disse: "Vá, mede depressa a sombra da pirâmide, e o comprimento dela deveria ser igual à altura da pirâmide." Então aqui houve uma aplicação da teoria de semelhança. Então, para se obter o valor exato da altura da pirâmide, Tales deveria ainda ter pedido para que somasse metade do lado da base da pirâmide. Essa figura aqui mostra porque o triângulo formado aqui na base pegaria também essa parte aqui interior da pirâmide, pois ela tem uma base larga, não é? Então, o que ele poderia ter imaginado aqui são dois triângulos retângulos
o Sol fazendo aqui uma sombra, um raio passando aqui, né, por esse ponto A e por esse ponto R aqui. Então nós temos aqui, olha, o ângulo reto, e aqui também o bastão colocado sobre o ângulo reto, então nós temos um ângulo. E por construção aqui do raio do Sol, por construção do triângulo, nós temos que esse ângulo na base aqui também é igual. Então o nosso teorema de semelhança diz o quê? Que para os triângulos serem semelhantes, é necessário apenas que tenham um ângulo, dois ângulos congruentes. Muito bem. Então com isso nós conseguimos uma proporcionalidade na razão dos lados. Então, como está mostrado aqui, o ângulo em B e o ângulo em S aqui são ângulos retos. E o ângulo C em C aqui e o ângulo em T são ângulos congruentes, dado a inclinação dos raios solares. Muito bem. Então a conclusão que se chega pela teoria de semelhança, então pedimos bem pouco, é que apenas dois ângulos sejam congruentes. Então pedimos isso e concluímos que esses dois triângulos são semelhantes. Nós conseguimos uma proporção, então a partir disso nós conseguimos calcular a altura da pirâmide, se nós sabemos esse lado aqui, B até C, e aqui no bastão é fácil obter, pois por serem pequenos pode ser medido diretamente, com algo similar a uma régua. Então, o que acontece? Por semelhança de triângulo, a medida da altura, A sobre B, dividido pelo BC, pela base aqui, deve ser igual a mesmas medidas correspondentes no triângulo menor. A medida de R até S, dividido por S até T. Então é isso. A imagem aqui aumentou. Mas então, vamos voltar aqui. Pela aplicação da semelhança, nós conseguimos obter o valor base BC. Nós temos a medida de R até S e de S até T. O que nós fazemos? Deixamos esse segmento AB de um lado e passamos multiplicando a medida de BC para o outro lado. Então a medida de AB vai ser a medida de RS dividido pela medida de ST vezes a medida de B até C. Então obtemos a altura. Então aqui estaria dito que Thales teria, então com esse feito, descoberto qual seria a altura da pirâmide de Quéops. E ele teria ganho grande apreciação em sua época. E então Thales é considerado um dos primeiros matemáticos lá da Grécia. A princípio eu não tenho tanta certeza se isso aqui teria acontecido em termos históricos, mas qualquer coisa, se vocês souberem, podem comentar aí. Depois eu devo fazer uma pesquisa em textos de teoria em história da matemática. Mas provavelmente o site fez uma pesquisa legal aqui e deve ser verdadeiro mesmo. Muito bem. Então esse foi o nosso momento um pouco de história. E vamos voltar aqui agora para resolver questões e propor uma questão para vocês. Então essa foi um pouco de história. Nós agora vamos resolver a questão inicial, a questão dos topógrafos, a questão do Cefet. Então, nós temos aqui dois triângulos. Olha só, um ângulo reto aqui e aqui também. E esse ângulo aqui, ó, a parte que está na água e esse ângulo aqui que está no mato, que eu fiz o desenho embaixo, coloquei alfa, eles têm também a mesma medida. Por quê? São ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice,
possuem a mesma medida, são congruentes. Então, a nossa ideia aqui é aplicar a teoria de semelhança para obter o valor x aqui, que é a largura do rio. Então, o que nós vamos fazer? Nós pegamos aqui, nós temos esse lado, medido aqui, esse outro lado do triângulo, que mede 100, e esse lado de ATF, que mede 75. Então, o que acontece? 400 aqui. 400 é o ângulo oposto, ao lado oposto ao ângulo beta. Dividindo ele pelo lado oposto ao ângulo beta, nesse triângulo menor, que é o 100, nós chegamos a 400 dividido por 100. Ele deve ser igual à medida, a razão entre as medidas dos lados opostos ao ângulo alfa. Então, assim que vai ser a nossa aplicação. Nós olhamos aqui o ângulo beta. Os lados opostos ao ângulo beta, nós temos 400 aqui, e aqui nesse triângulo menor é 100. Então, nós temos que pegar a razão entre os lados opostos ao ângulo beta. Botamos aqui 400 dividido por 100. E agora, como nós queremos obter o valor de x, e nós temos a medida dos lados opostos ao ângulo alfa, aqui nesse triângulo menor pelo menos, que dá 75, nós montamos a conta dessa maneira. Aqui, no lado esquerdo, botamos a razão entre a medida dos lados opostos ao ângulo beta. Então, aqui entrou 400, que é medida do lado oposto ao ângulo beta no triângulo maior. E aqui no menor, olha, o beta está aqui, o lado oposto é o GD, que mede 100. Então, desse lado aqui, é a razão entre as medidas dos lados opostos ao ângulo beta. E aqui no lado direito, nós pegamos a razão entre as medidas dos lados opostos ao ângulo alfa, que é x e 75. Lembre que tem que manter a regra. Olha só, aqui entrou a medida do triângulo maior, 400, que é o lado oposto, medida do lado oposto ao ângulo beta. Aqui do outro lado, se nós fizermos isso, deve ser também do triângulo maior, então entra x. E aqui no denominador vai entrar os lados do triângulo menor. Aqui o 100, que é oposto ao ângulo beta, e aqui embaixo é 75, que é oposto ao ângulo alfa. Então, nós montamos a conta e queremos deixar x isolado. Ora, essa conta aqui, 400 dividido por 100, nós cortamos o zero, dá 4. E o 75 passa multiplicando para o outro lado. Então, o x fica isolado de um lado, e ele fica, então, com o valor de 4 vezes 75. Você pode fazer no papel aí, ou na calculadora, e dá 300. Então, a medida da largura do rio é 300 metros. Então, lembrando como nós montamos aqui. Olha só, nós temos um ângulo beta aqui, e aqui também é um ângulo beta. Esse aqui é um ângulo reto, e aqui é um ângulo reto também, em D e em C. Esse ângulo em G aqui mede alfa, porque são ângulos opostos pelo vértice. O lado oposto ao ângulo beta é esse lado aqui que mede 400. Então, nós escrevemos aqui, no triângulo maior. O lado oposto ao ângulo beta no menor é esse GD aqui que mede 100, que nós colocamos no denominador. Agora, como nós queremos medir o x, nós temos esse valor aqui, 75, que é o oposto ao ângulo alfa, nós fazemos o mesmo do lado direito. Lembrando que os lados são proporcionais. Então, pelo teorema de semelhança. Então, lado oposto ao ângulo alfa no triângulo maior, mede x. E como nós estamos colocando um denominador do triângulo menor, aqui, o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo menor dá 75. Então, assim que nós montamos a conta, pessoal. Agora, então, fica uma questão para vocês.
Temos uma árvore aqui que eu desenhei no GeoGebra também. Espero que tenha ficado bonita. E queremos saber qual é a altura da árvore, sabendo que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo reto. Essa é a medida aqui de 30 metros. Essa é a medida menorzinha aqui de 4 metros. E essa altura aqui é de 3 metros. Então, nós podemos resolver essa questão aplicando a teoria de semelhança de triângulos. Você pode fazer de maneira similar ao que foi feito lá na questão anterior do Cefet. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Se gostaram, vocês ficam convidados a curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, o sininho, para receber notificações, e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Então, um abraço e até a próxima.